Sabe, a política brasileira às vezes parece que foi tirada de um roteiro de comédia, né? Pois é, a gente vai mergulhar aqui em umas histórias eleitorais que são tão, mas tão inacreditáveis, que parecem mentira, mas aconteceram de verdade. Olha, para começar, vamos com uma pergunta que, sério, parece piada, mas é para pensar. Será que um macaco pode se candidatar a um cargo político aqui no Brasil? E a resposta? Bom, acredite se quiser, mas não é um não seco e direto. É mais para um quase. E é exatamente esse quase que abre a porta para um monte de histórias reais que, sinceramente, desafiam qualquer lógica. Então, bora lá! Bom, a nossa primeira parte dessa história é quase uma visita ao zoológico. A gente vai ver como a insatisfação do povo acabou transformando alguns animais em verdadeiros fenômenos eleitorais. Vamos voltar para os anos 80, tá? O Brasil estava naquele processo de redemocratização e o pessoal no Rio de Janeiro, o pessoal estava de saco cheio dos candidatos a prefeito. E aí tiveram uma ideia, digamos, criativa. Começaram a escrever o nome de um chimpanzé super famoso do zoológico nas cédulas de votação. E o nome da figura era Macaco Tião. Foi assim um voto de protesto em massa gigantesco. E o sentimento era basicamente esse mesmo. Poxa, de todos que estão aí, o macaco talvez seja o mais honesto. O Tião acabou recebendo milhares de votos, que claro, não eram oficiais, né? Não contavam. Mas o recado foi dado. A história virou piada nacional, mas também serviu para medir o quanto o pessoal já não confiava nos políticos. Agora a gente viaja um pouco mais no tempo. Vamos para São Paulo, lá em 1958. Lá um candidato de protesto não só participou, ele venceu. E venceu de lavada, de forma esmagadora. Fica a pergunta no ar, né? Quem era essa figura tão popular a ponto de conseguir isso? Olha esse número, 100 mil. Foram mais de 100 mil votos. Para ter uma ideia, com essa votação toda, esse tal candidato misterioso seria, assim, de longe, o vereador mais votado da cidade. É um resultado impressionante, para dizer o mínimo. E o grande campeão, o nome que levou todos esses votos, era Cacareco. E quem era Cacareco? Um rinoceronte. Sim, um rinoceronte do Zoológico de São Paulo. A galera indignada foi lá e escreveu o nome do bicho na cédula. E o resto? Bom, o resto virou história. E para fechar essa nossa fase, zoológico, uma tática um pouquinho diferente. Lá em Minas Gerais, também nos anos 80, um político usou o macaquinho de estimação dele como, sei lá, um cabo eleitoral. A lógica era bem simples, na verdade. Se o eleitor não lembrasse do nome do político, pelo menos ia lembrar do cara do macaco. Ok, agora a gente sai do reino animal e entra no território dos candidatos humanos. E olha, talvez seja um território ainda mais bizarro, viu? Vamos ver agora as promessas e as estratégias mais peculiares. Imagina só a cena, né? O candidato tá lá, no palanque, cheio de convicção, prometendo uma coisa incrível. Uma ponte gigante para resolver o trânsito da cidade. Poxa, é uma promessa que parece ótima. Resolve um problema real. Quem não se interessaria, né? Só que tinha um pequeno detalhe. Um detalhe, assim, crucial, que transformou essa promessa numa das maiores piadas da política daquela cidade. Qual era o problema? Não tinha rio. É isso. O candidato prometeu uma ponte gigantesca num lugar onde simplesmente não tinha rio para atravessar. A ponte não ia ligar absolutamente nada a lugar nenhum. Vamos avançar um pouco no tempo para um caso bem mais recente e super famoso. Ano de 2010, o palhaço e comediante Tiririca resolve se candidatar a deputado federal. No começo, todo mundo pensou a mesma coisa. Isso aí é só uma grande piada. E o slogan dele? Genial. Pior que tá, não fica. Uma frase simples, direta, que capturou perfeitamente o que milhões de brasileiros estavam sentindo. Aquela canseira da política tradicional, sabe? Não deu outra. A frase virou um bordão nacional. E o resultado disso tudo? Bom, a tal brincadeira virou mais de 1.300.000 votos. O Tiririca não só foi eleito, como se tornou um dos deputados mais votados da história do Brasil. Isso mostra bem a força que o voto de protesto tem quando ele encontra um alvo, uma pessoa de verdade, para receber esses votos. E chegamos ao nosso número 1, uma coisa que acontece até hoje, em toda a eleição e nunca deixa de surpreender. A nossa legislação eleitoral permite que os candidatos usem apelidos na urna. E a criatividade do pessoal, bem, digamos que ela não tem limites. Se liga só em alguns exemplos que já apareceram de verdade nas urnas. Teve Zé do Caixão, teve Bunda Mole e até Jesus Cristo Brasileiro. Sério, fico só imaginando o mesária tendo que ler esses nomes em voz alta na hora da apuração. Coitado. Certo, depois de ouvir todas essas histórias, a gente para e pensa, tá,
Mas o que tudo isso significa afinal? O que tem por trás dessa comédia toda? Porque fica bem claro que essa bizarrice toda não é por acaso, né? Votar num rinoceronte, eleger um comediante com um slogan desses, são formas de crítica. São protestos, só que com bom humor. É uma maneira poderosa de dizer que o sistema, para muita gente, já não está funcionando como deveria. E no fim fica essa reflexão. Quando a política vira essa grande comédia, quem é que está contando a piada? São os candidatos que fazem piada com o eleitor e com o sistema? Ou são os eleitores que estão usando a piada como a única voz que lhes resta? É uma pergunta que, se a gente parar para pensar, talvez explique muita, mas muita coisa sobre a política aqui no Brasil.